Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Professor Brian Hill por aqui para continuarmos os nossos estudos sobre função afim. Hoje nós vamos ver uma parte muito interessante dessa função, na verdade em todas as funções isso pode aparecer, que são os zeros ou as raízes de uma função, tá? São dois nomes para se referir a uma mesma coisa. Toda função é do tipo f de x igual a alguma coisa. A função afim é ax mais b. Mas toda função pode ser escrita como f de x igual a alguma coisa, tá? A raiz ou o zero de uma função é o valor de x que torna a equação da função igual a zero, tá? Eu vou repetir então. Zero ou raiz de uma função é o valor de x que torna a equação da função igual a zero, ok? Então, eu poderia estar escrevendo aqui, por exemplo, que ax mais b é igual a zero. Eu pego essa equação, eu pego a fórmula da função e igualo a zero. Dessa maneira, eu obtenho uma equação bonitinha, fácil de ser resolvida, que a única incógnita é o x. Lembre-se que a e b são valores numéricos. Então, ao resolver isso, eu determino o valor de x que torna a equação igual a zero. Por outro lado, por um outro ponto de vista, o zero ou raiz da função é quando o y da função assume zero. Porque olha só, isso tudo é igual a f de x, mais f de x é igual a y. Então a gente pode dizer que y é igual a ax mais b. Só que eu quero que isso seja igual a zero. Ou seja, y é igual a zero. Esse cara é igual a zero. Tá bom? Então, nós temos dois pontos de vista para entender o zero ou a raiz de uma função. Primeiro ponto de vista é o valor de x que torna a equação da função igual a zero. Ok? Esse é o primeiro. Segundo ponto de vista é quando o y da função assume zero. Entendeu? São duas coisas. E aí, só para a gente treinar um pouquinho, né, o meu objetivo aqui é determinar o zero dessas funções, ou então a raiz dessas funções, tá bom? E é bem simples, galera, bem simples. O que nós vamos fazer? Pegar a fórmula, então eu pego 3x menos 6 e igualo isso a zero. Agora eu resolvo. Eu vou passar o 6 para o outro lado e vai ficar positivo. 3x igual a 6. 0 mais 6 é o próprio 6. O 3 passa dividindo. 6 dividido por 3 é igual a 2. Portanto, o 2 é a raiz da função f de x igual a 3x menos 6. Bem simples, não é verdade? E se a gente pensar que todo valor de x gera um ponto, que ponto é esse? É o ponto 2 e 0. Ué, professor, mas como que você sabe que é o zero? Porque eu igualei isso a zero. Esse cara é quem? É o y. Então, é 2 e 0. Esse ponto, graficamente, é o ponto da raiz da equação. E aí fica tranquilo, tá? É fácil. Isso aí, quando a gente for ver o gráfico, vai ficar bem tranquilo de ver. Ok? Então, o 2 é a raiz dessa função aqui. Vamos ver agora a raiz de f de x igual a x mais 2. O que eu faço? X mais 2 igual a 0. E aí agora eu passo 2 para lá. X é igual a 0 menos 2, que é o próprio menos 2. Então, olha aí que interessante. Quem é a raiz dessa função? X igual a menos 2. Qual é o ponto gráfico da raiz? Menos 2 e 0. Ok? E desse cara aqui? Esse tem uma fraçãozinha, mas a conta é a mesma, não vai mudar nada. 3x sobre 2 menos 21 é igual a 0. Então, eu passo 21 para o outro lado e vai ficar 3x sobre 2 igual a 21.
esse 2 passa multiplicando e esse 3 passa dividindo. Então vai ficar assim, ó, x é igual a 2 vezes 21 sobre 3. Então o 2 foi multiplicando e o 3 veio dividindo. E agora, o que a gente faz? Podemos simplificar. 21 dividido por 3 é 7. 2 vezes 7 gerou 14. Então x é igual a 14. Qual é o ponto aqui? O ponto é 14 e 0. Ok? Então, a raiz dessa função é x igual a 0. O ponto gráfico da raiz é o ponto 14 igual a 0, e 0. Eu acho que eu falei... aguenta aí, de novo, vamos lá. O valor da raiz é x igual a 14, ok? E o ponto gráfico é 14 e 0. Agora sim, agora foi. Tranquilo? Então, é isso, bem simples, tá? Tenha em mente sempre duas coisas. Na verdade, três coisas. Tenha em mente três coisas. Primeiro, que a raiz ela pode ser interpretada de duas formas. Como o valor de x que torna a equação igual a zero, ou o valor quando o y assume zero. Tá? Essas duas formas, como eu já falei. Tenha em mente que a raiz em si é o valor de x. É o valor de x. E o ponto gráfico é sempre a raiz e zero. Tá bom? Para y, zero para y. Que é isso aqui, ó, 2 e 0. Raiz e 0. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Dá um like, segue o canal. Até a próxima. Valeu!